Vamos lá então, meu povo, retomando aqui o nosso amigo Montesquieu. Vimos então a parte ali da lei natural, da lei positiva, e eu quero continuar ainda agora no item 2, falando um pouco mais sobre a questão das leis positivas, tá? Antes disso, só é importante esclarecer um pouco essa questão da tradição do justnaturalismo, do direito natural. Para vocês do primeiro período, isso aparentemente deve significar física quântica, né? Ou algo até um pouco mais complexo. Toda a lógica aqui dessa noção de justnaturalismo, de direito natural, pessoal, é, de certa forma, um esforço para justificar e para identificar que a lei positiva, que a lei feita pelo governante, ela não pode tudo, tá? Existe aquela máxima de que nós temos que ter o governo das leis e não o governo dos homens. Só que essa máxima é uma máxima retórica, né? Porque o governo, quem faz as leis são os homens, ok? Então, toda essa tradição do justnaturalismo, em alguma medida, ela busca indicar que a lei do governo não é simplesmente e apenas a vontade de um governante. É preciso que antes dessa lei, antes dessa vontade desse governante, existam alguns pressupostos racionais de justiça. Tá? E toda a tradição do justnaturalismo, de alguma forma, vai flertar com essa lógica de que a lei não pode tudo. A vontade do governante, que é a lei positiva, ela não pode tudo. Existem pressupostos anteriores a ela. Por exemplo, vamos imaginar que amanhã é votada uma lei onde se autoriza que pais abandonem seus filhos. Tá? Abandonem, qualquer lugar. Não estou dizendo dar para adoção. Tá? Abandonar. É um exemplo absurdo. Tá? Saiu a lei, foi votado, o Congresso votou, aprovou, o presidente sancionou. Essa lei seria válida do ponto de vista de uma perspectiva justnaturalista? Se a gente tirar o direito natural da jogada, sim, ela é válida. A lei é a vontade do soberano. O soberano, que é o Congresso Nacional, disse que os pais podem sim legitimamente abandonar os seus filhos em qualquer canto, como cachorros sarnentos. Se a gente traz o justnaturalismo para esse debate, a gente inequivocamente conclui que não, essa lei não pode ser válida, porque ela viola um princípio de direito natural básico, que é o dever de cuidado para com os nossos filhos. Ou então, numa outra perspectiva, a lei autoriza que os filhos abandonem os pais idosos. Tá? Se não existir um direito natural, ou seja, uma perspectiva prévia de justiça, essa lei é válida. Mas se a gente traz o direito natural para o debate, a gente conclui que não, ela não pode ser válida, porque ela viola um princípio básico de justiça, um princípio básico de direito natural, que é o dever de cuidado. Ok? Então, toda essa tradição de justnaturalismo, ela vem nessa perspectiva de limitar a vontade do soberano. Sim, o soberano pode muito, mas ele não pode tudo. Tá? Atualmente, pessoal, essa teoria do justnaturalismo, ela tem pouco significado. Tem pouco significado por quê? Porque o desenvolvimento da teoria do direito, da filosofia do direito, acabou, de certa forma, desembocando naquilo que vocês vão aprender no futuro, que é o constitucionalismo. Tá? Eu diria que hoje, ao invés de a gente falar de direito natural, a gente fala de direito constitucional. Antes era o direito natural que funcionava como um fundamento de validade da lei positiva. Hoje, eu diria que é o direito constitucional, ou seja, é a Constituição que nós temos, que funciona como fundamento de validade das leis positivas. Tem, obviamente, uma imensa diferença entre direito natural e constitucionalismo.
tem uma grande diferença, tá? Que não dá tempo da gente tratar. Mas, de certa forma, uma característica que aproxima essas tradições é que, em ambos os casos, seja o direito natural, seja o direito constitucional, em ambos os casos, esses direitos servem como fundamento de validade para as leis. Beleza? Mais que isso, eu teria que gravar mais umas 20 aulas e não dá tempo. Pois bem, então vamos continuar falando aqui um pouco sobre as leis positivas, tá? Como nós vimos, as leis positivas elas servem para assegurar o cumprimento das leis naturais. Tá? Em grande medida, elas servem para garantir segurança jurídica para a sociedade. E aqui, Montesquieu diz o seguinte: existe um perigo tanto de guerras entre estados. Então, o direito positivo, de certa forma, ele vem para uma pacificação social. Por quê? Na visão de Montesquieu, existe o perigo de guerras entre estados, estados versus estado. Existe também o perigo de guerra no interior da própria sociedade. Me interessa essa perspectiva da letra B. A letra A, vocês perguntem para o professor de internacional de vocês, isso é um problema dele. Pois bem, na guerra no interior da sociedade, os indivíduos se sentem fortes e procuram reverter em seu favor as vantagens sociais, tá? Aqui, de certa forma, tem uma perspectiva não muito otimista do ser humano. Tá? Não é tão pessimista como na visão de Maquiavel, mas também não é tão otimista numa perspectiva de Rousseau. O Montesquieu ele tem nitidamente a impressão de que o ser humano ele é capaz de grandes coisas, mas também capaz de grandes absurdos. Então, os indivíduos, aqueles mais fortes, que podem aproveitar dessa sua força e impor a vontade nos demais, tá? Para evitar esse tipo de coisa, devem existir regras, devem existir as leis positivas. Então, para evitar as guerras, seja guerra entre estados, seja guerras no interior de uma mesma sociedade, surgem dois modelos de leis positivas. O chamado direito das gentes, que seria um protótipo do direito internacional, tá? Baseado no princípio da paz e, no caso de guerra, o mínimo mal, que são as bases do direito internacional público, de certa forma, tá? A pacificação entre as nações e, em caso de guerra, existe um direito de guerra que disciplina ações que procuram impor o mínimo de mal às outras pessoas. E o direito político, que seria o direito interno, que são as relações entre governantes e governados. Tá? A ideia do direito político ou de direito interno, hoje nós chamaríamos isso de direito constitucional, tá? É, de certa forma, nós garantirmos a liberdade política, que depois eu vou explicar um pouco melhor o que é a liberdade de viver segundo leis. Tá? Sem governo, nenhuma sociedade pode subsistir. Então a lógica é que nós temos a nossa liberdade política, só que essa liberdade política que está na dependência de leis, ela não existe se não existir um governo. Tá? E qual que é o melhor governo? Na visão de Montesquieu, não existe um modelo universalizável. Tá? O melhor governo é aquele que melhor se adapte à natureza de cada povo. Cada povo tem que criar o seu próprio método de governar. Não existe aqui algo universal, uma receita de bolo para todos os povos. Cada povo, cada nação tem as suas características peculiares e ela deve, a partir dessas características peculiares, construir o seu próprio modelo político. Claro, pode emprestar de outras algumas regras, sim, mas não se pode esquecer que cada um é cada um, cada povo é cada povo. Esse direito político interno, que serve para evitar o conflito no interior de uma própria sociedade, tá? Ele é baseado em leis que instituem, estruturam e disciplinam o Estado. De certa forma, uma função que hoje é cumprida pelo direito constitucional. Tá? Uma Constituição ela tem basicamente 3 funções: fundar juridicamente um Estado, organizar juridicamente um Estado
e limitar juridicamente um Estado. Tá? São basicamente essas três funções que uma Constituição, dentro da perspectiva do constitucionalismo moderno, tem. Fundar juridicamente uma estrutura política. 2. Organizar juridicamente essa estrutura política. E 3. Limitar juridicamente essa estrutura política. De certa forma, talvez fosse esse o objetivo do Montesquieu quando ele falava em um direito político. Tá? E por muito tempo, o direito constitucional ele foi tratado como direito político, como ciência política. Tá? Apenas modernamente, bem modernamente, é que o direito constitucional passa a ter os seus próprios pressupostos epistemológicos ali, principalmente com a influência de Hans Kelsen, que a gente começa a construir um direito constitucional positivo. Tá? Mas isso é um problema do professor de constitucional de vocês, resolvam isso com ele. Beleza, então para Montesquieu, as leis sempre vão depender e se relacionar com características religiosas, geográficas, históricas e políticas de um determinado povo. Todas essas relações constituem aquilo que Montesquieu chama de espírito das leis. Aqui mais uma característica que aproxima muito Montesquieu de métodos sociológicos. Tá? As leis, e aqui quando a gente está falando de leis, são as leis positivas, tá? Não as leis naturais, elas vão depender, sim, de aspectos religiosos, geográficos, históricos e políticos de cada povo. Não existem leis positivas universais. Não. Uma lei que funciona bem aqui pode não funcionar bem na Argentina. Uma lei que funciona bem na Alemanha pode muito bem não funcionar bem aqui. Uma lei que funciona bem nos Estados Unidos não necessariamente vai funcionar aqui, porque os povos são diferentes. Os povos têm tradições diferentes. Os povos têm um perfil diferente. Isso a gente consegue identificar dentro do próprio Brasil. Né? É claro que existe uma unidade nacional, principalmente por conta da língua, mas os costumes nacionais são radicalmente diversos. Tá? Os costumes da população do norte é diferente dos costumes da população do centro-oeste, que é diferente dos costumes da população do sul. Não estou dizendo que aqui um é melhor que o outro, não, mas eles são diferentes. Tá? Tanto que tem legislações que funcionam bem em determinadas regiões do país e outras que não funcionam tão bem, porque nós somos diferentes, as nossas tradições são diferentes. Isso Montesquieu enfatiza demais. Não adianta pensar o direito como uma receita de bolo, independentemente de características da sociedade. Não adianta. Tá? Ele vai funcionar muito bem no plano normativo teórico, mas no plano prático, no dia a dia, ele talvez não vai funcionar tão bem assim. São as chamadas leis que não pegam. São bonitas, são bem feitas, mas não têm aplicabilidade prática, porque muitas vezes não se adaptaram ao espírito daquele povo, às tradições daquela população, aos costumes daquela população. Ok? Então, sempre pense em um fenômeno jurídico dentro também de um contexto social. Tá? Somente a norma, ela muitas vezes não nos diz muita coisa. Ok? As leis, então, devem variar de cada povo e dificilmente as leis de uma nação servem integralmente para outra. Ok? Para terminar aqui, uma observação importante. Na perspectiva de Rousseau, essas leis positivas elas podem ser suspensas em casos de necessidade. Tá? Isso aqui é o que caracteriza as chamadas ditaduras. Então, existem casos extremos que, para salvar o Estado, torna-se necessário colocar um véu sobre a liberdade. Eu gosto desse trecho. Tal como se esconde a estátua dos deuses. Em momentos de grave crise institucional, essa perspectiva nós já vimos lá em Maquiavel. Em momentos de grave crise institucional, essas leis positivas, tá, elas podem ser colocadas em suspenso. Tá? Em suspenso por quê? Para poder salvar o próprio Estado
e resolver essa crise institucional. Tá? Nós temos aqui, então, uma liberdade política entendida como o governo da lei. Só que em situações de grave crise institucional, essa lei muitas vezes ela atrapalha. Tá? Então será necessário suspender essas leis, colocar um véu sobre a liberdade. Ou seja, quando as leis são suspensas, a liberdade das pessoas também são suspensas. As liberdades também são suspensas. Ou seja, em casos extremos, torna-se necessário suspender a aplicação das leis. Isso aqui é uma influência que Montesquieu tem, que vem da ditadura, e da ditadura aos moldes romanos. Tá? A ditadura em Roma não tinha essa visão de ditadura que nós temos hoje, com um governo autoritário, abusivo. A ditadura era um mecanismo constitucional que existia na Roma Antiga, era, na verdade, um título, um consulado da ditadura, onde, em situações de grave crise, era nomeado um ditador para governar provisoriamente o Estado, tá? E resolver essa crise institucional. Resolvida essa crise constitucional, esse ditador devolvia a normalidade a Roma. Então ele era um mecanismo de escape. Tá? Era aquele botão vermelho de urgência, de pânico. Então imagine que, dentro do modelo romano, a ditadura era o botão do pânico. Então, quando surgia um momento de grave crise, nomeava-se um ditador, um cônsul ditador, que governava. E esse cônsul ditador, quando ele governava fora daquelas leis. Então, as leis que existiam, elas eram suspensas, e nesse período de ditadura, o que valia como lei era a ordem desse ditador, que tinha o compromisso de governar até resolver aquela crise institucional. Resolvida aquela crise institucional, ele devolvia o país à sua normalidade. Então, na visão de Montesquieu, a ditadura não tem nada de ruim, tá? Não tem nada de ruim, porque ela serve como um mecanismo para estabilização constitucional. Obviamente, esse conceito ele foi mudando com o tempo e, modernamente, a ditadura passou a ser vista como um governo autoritário, um governo de golpes de Estado, um governo que oprime a população e não tem função nenhuma de resolver crise nenhuma. Toma o poder justamente para oprimir a população e impor a sua vontade. Modernamente, vai surgir então aí um antagonismo entre ditadura e democracia. Isso, na época de Montesquieu, não existia, tá, gente? Então, por isso que ele, quando ele trata de ditadura, ele trata de uma forma objetiva, não está dizendo nem que é bom nem que é ruim, mas que é algo necessário que as constituições devem prever, porque muitas vezes o Estado passa por crises extraordinárias, onde as leis, onde a normalidade legal não dá conta. Então seria necessário aí a ditadura, ok? Mas, repito, não é essa perspectiva moderna. Hoje a ditadura é um antagonista da democracia, beleza? Seguindo aqui, o Montesquieu também ele traz uma teoria das formas de governo, tá, pessoal? Eu não vou falar de todas, eu vou falar só sobre o governo republicano. Então, ele trata lá, ele segue uma tradição que vem desde Platão, né, de analisar a democracia, a república, a monarquia, a oligarquia. A gente não tem tempo para falar sobre isso. Então, vou falar só sobre a perspectiva republicana na visão de Montesquieu, tá? Como que ele desenvolve essas formas de governo? Ele utiliza 2 critérios. Primeiro, ele avalia a natureza do governo, onde ele procura definir quem governa. Depois, ele avalia o princípio de governo, para definir como se governa. Então, no primeiro critério, nós temos a essência do governo. No segundo critério, nós temos aquilo que faz o governo se movimentar, a sua força motriz. Basicamente, ele define então essas formas de governo a partir de 2 perguntas: quem governa e como se governa. Essa perspectiva se aproxima muito da teoria das formas de governo de Aristóteles. Montesquieu tem uma grande influência de Aristóteles.
beleza? Nós não vimos Aristóteles por uma questão de tempo, beleza? Mas eu recomendo muito que leiam a Política de Aristóteles. Pois bem, o governo republicano, qual a sua natureza? A natureza do governo republicano é a natureza popular. O povo como um todo, ou uma parcela do povo, é a essência do governo republicano. O princípio da república, o princípio de governo da república, é aquilo que ele chama de virtude política, que é o respeito às leis, o amor pela pátria e pela igualdade, ou seja, amar e prezar tudo aquilo que é igual para todos. Isso aqui é uma visão interessante, depois, se der tempo, a gente vai falar com um outro autor chamado Tocqueville. No momento histórico ali que eles vivem, nós estamos aproximando cada vez mais de uma igualdade jurídica. Então é o fim ou pelo menos a tentativa de fim dos privilégios monárquicos, dos privilégios aristocráticos e o surgimento de uma perspectiva política onde todos são iguais perante a lei, independentemente se camponeses, se agricultores, se artesãos, se comerciantes, se ricos e se pobres, se nobres ou não, tá? Então, uma característica bem típica da República é justamente isso, essa virtude política no sentido de respeitar a lei, tá? E de ver na lei um mecanismo de igualdade jurídica entre as pessoas, tá? E na visão dele, as repúblicas seriam muito aptas para pequenos territórios. Na visão de Montesquieu, seria muito difícil um governo republicano em grandes territórios. Tá? Então Montesquieu está dizendo que no Brasil não serve a república. Não, não é isso. Tá? Ele é produto da época dele, e analisou ali os contextos dentro da época dele. Se ele talvez hoje no Brasil, hoje, se ele vivesse hoje no mundo, ele ia conhecer os Estados Unidos, por exemplo, um país de proporções continentais, maior que o Brasil, onde funciona razoavelmente bem um modelo republicano. Tá? Na época dele, ele não via a viabilidade de uma república em grandes territórios. Tá? Na época dele. Isso não significa que hoje não seja possível repúblicas em grandes territórios. Tá? Os Estados Unidos aí mostram isso. O Brasil, de certa forma, também mostra isso. Um país de proporções continentais que tem aí, desde 1889, um sistema republicano, cheio de defeitos, obviamente, tá? Mas uma república que está se mantendo e, de certa forma, se a gente avaliar, está melhorando, tá? A gente tem uma visão de olhar as coisas de um modo muito pessimista, de tudo é uma merda, tudo tá ruim. Mas se a gente olhar 100 anos atrás, e 100 anos é muito pouco do ponto de vista da história, nós melhoramos muito. Nós melhoramos muito. Se você pegar aí hoje 2020 e você ir lá para 1920, nós tivemos uma evolução em qualidade muito grande. Tá? Tanto do ponto de vista de saneamento, do ponto de vista de proteções jurídicas. Claro, a gente tem que evitar retrocessos, obviamente. Mas eu não vejo uma escalada para pior. Se a gente olhar o passado, nós melhoramos radicalmente do ponto de vista de saúde, de educação, de proteções jurídicas. A gente tem que evitar que ocorra um retrocesso dessas proteções jurídicas e o que está ocorrendo de uma forma muito grave, principalmente com o atual governo. Beleza? Então, a ideia aqui, dentro de uma república, é uma sociedade sem privilégios, uma sociedade de iguais. Iguais em que sentido? No sentido jurídico, tá? Na igual submissão à lei, ok? O povo como um todo possui o poder soberano, o poder decorre do povo, tá? Porém, e aqui é uma visão interessante que Montesquieu traz e de certa forma é emblemático dentro do momento histórico dele. Depois, Benjamin Constant vai aperfeiçoar essa noção aí, principalmente trazendo a noção de liberdade dos antigos e liberdade dos modernos. Não sei se vai dar tempo da gente ver isso, tá? Então, o povo como um todo, ele possui o poder soberano.
Porém, o povo ele é muito melhor para escolher os seus representantes do que para decidir por si mesmo. Na visão de Montesquieu, tudo que o povo não pode decidir com conhecimento de causa, ele tem que delegar. Dentro do modelo republicano pensado por Montesquieu, o povo é o titular da soberania, mas raramente o povo exerce por si mesmo essa soberania. Porque é muito raro, é muito difícil que, em muitos casos, a população tenha um conhecimento de causa para decidir sobre determinados aspectos. Por isso que a república ela funciona melhor se ela tiver esse tempero de aristocracia. Mas é uma aristocracia representativa. O modelo republicano que tem como base o povo, ele é governado não diretamente por esse povo. Porque em muitos casos, em inúmeros casos, esse povo não tem conhecimento para decidir. Então, esse povo, ele é muito adequado e ele sabe muito bem identificar quem são os melhores para escolher e esses melhores governar. Então, para a sustentabilidade de uma república, é essencial que exista esse tempero, esse elemento aristocrático, de uma aristocracia eletiva, representativa do povo. Então, o povo como um todo elege entre aqueles que ele considera e vê serem os melhores, que têm mais conhecimento, e esses que têm mais conhecimento acabam, na prática, governando a República. Porém, sempre em nome e sob a vigilância do povo. Ok? Isso é uma perspectiva bem moderna do que no futuro nós chamaremos de democracia representativa. Tá? Repito, eu quero deixar bem claro aqui, não estou dizendo que o povo não deva decidir nada diretamente, não é isso. Tá? Mas o que Montesquieu está dizendo é o seguinte, na maioria dos assuntos políticos, tá, é desejável, é melhor que o povo escolha representantes, tá, pessoas com mais capacidade de conhecimento, para que essas pessoas possam governar na prática. Tá? Isso não significa dizer que o povo não possa ser chamado a decidir diretamente sobre determinados assuntos. Em nenhum momento Montesquieu diz isso. Tá? Mas em assuntos do dia a dia, em assuntos da normalidade da política, é mais desejável que esse povo escolha os seus representantes. Então, o modelo republicano seria um modelo que funcionaria bem se tivesse esse elemento aristocrático, mas de uma aristocracia eletiva, eleita pelo povo. Era isso, muito obrigado. Volto na próxima aula sobre separação de poder.